A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Mateus 5:5. Quer subir, João? Pode subir. Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Eu botei o título dessa mensagem: Escorregarão a terra. É só esse versículo de Mateus capítulo 5, verso 5. Diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou repetir: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, agora, Pai. Querendo ouvir, Senhor, o que tu queres falar no nosso coração. O tema é a mansidão, então fala conosco, Senhor. Tu sabes o porquê dessa palavra. De repente é uma palavra de freio para alguns de nós, Senhor. De repente é uma palavra de temperança para cada um de nós. Que possamos aprender com as tuas palavras, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, que devemos ser felizes como pessoas mansas, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um dos meus irmãos, assim como tocou na minha. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira ímpar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer, Senhor, todo o trabalho, Senhor, ao qual o teu Espírito, Senhor, ele tem sido colocado, Pai, sobre a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, que haja um ensinamento, que haja aí uma visão, uma direção, segundo a tua vontade, nessa palavra, que não haja, Pai, nenhum tipo de empecilho, Pai, pensamento, alguma coisa que possa desvirtuar daquilo que tu queres falar ao coração de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, também toma a minha vida, Pai, que eu vou precisar muito, Senhor, eu preciso sempre da tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, para poder trazer aquilo que tu queres, sim, poder botar uma vírgula, Pai, um pingo, em qualquer item que seja, Pai. Pai, queremos te agradecer por esse momento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Louvamos o Senhor sobre os nossos lábios, louvamos o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e agora queremos ouvir a tua voz. Então, fala ao nosso coração, Pai. Queremos te ouvir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tudo diga amém e amém. Podeis assentar. Há 2 semanas atrás, numa manhã de maturidade, num domingo de manhã de maturidade, eu falei sobre um versículo justamente que tratava sobre bem-aventurança. Justamente no capítulo 5 de Mateus, eu peguei desse sermão um versículo para
versículos, mas eu quero voltar um pouco para que você entenda. O começo desse sermão é um sermão que acontece no monte. Esse sermão é relatado por Mateus no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho que ele escreve de Jesus Cristo. Mateus ele relata esse sermão em 3 capítulos, 5, 6 e 7. Jesus, naquela ocasião, ele, diante de uma multidão, ele para, ele se acomoda no monte e ele começa a ensinar os seus discípulos. E o que ele ensina lá, pastor? Ele ensina as suas ideias, ele ensina os seus valores, ele ensina aquilo que ele veio praticar, ele ensina aquilo que devemos praticar. Eu lembro que naquela manhã, 2 semanas atrás, nós falamos de misericórdia. Nós falamos da bem-aventurança, tratando sobre o tema misericórdia. Agora, em Mateus 5:5, a gente vai tratar de um outro tema. Aqui diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o tema é mansidão. E essa bem-aventurança ela está em oposição aos valores e aos ideais do mundo. O mundo não quer que sejamos mansos. Na realidade, o mundo recusa totalmente os ideais e os valores do reino de Deus. O conceito do mundo é um conceito de força, é um conceito de poderio militar, é um conceito de um poderio bélico, é um conceito de um poderio econômico, é um conceito de um poder político. A sociedade ela presume que quanto mais forte você for, mais agressivo você pode ser e mais poder você vai ter para se concentrar. E por conta disso, sim, agora sim, você vai ser forte, porque você é forte, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Mas Jesus sempre andou na contramão do mundo. Jesus sempre andou diferentemente do que o mundo ensina. Ele sempre andou na sua contramão. Ele fala que não somos poderosos, não somos soberbos, que são realizados. Muito menos esses poderosos e soberbos que não herdar a terra. Muito pelo contrário, ele fala que os mansos, esses sim, esses herdarão a terra. Ser e viver no cristianismo é ser totalmente diferenciado e contrário ao pensamento mundano. Nós temos que andar na contramão do mundo. Somos uma nova criatura, temos uma nova identidade, temos uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. Jesus era o pregador, o missionário, diferente das perspectivas dos judeus, do seu povo. Jesus não era nada daquilo que eles achavam que deveria ser o Messias. Apesar de estarem sendo subjugados pelos romanos quase 100 anos, eles não esperavam que viesse um Messias manso, que viesse um Messias amoroso. A expectativa que o seu povo, que os judeus tinham, era de um Messias governamental, um Messias lutador, alguém que estabelecesse seu reino à base da pujança, do furor, da força. 4 grupos existiam naquela época em Israel: os fariseus, que eram os religiosos ortodoxos, e esses queriam um Messias miraculoso. Existiam os saduceus, que eram os progressistas da época, e esses aí queriam um Messias prático, materialista. Havia os essênios também, que eram os misteriosos, que viviam em cavernas perto do Mar Morto, e esses aí queriam um Messias religioso. E aqueles zelotes, esses eram os militantes que queriam se rebelar contra Roma, os ativistas, esses queriam um Messias guerreiro. Até mesmo os apóstolos. Os apóstolos, eles imaginaram ser o rei de um reino político, de Atos 1:6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Certo que Jesus, ele veio com outra concepção. E o povo respondeu em alto e bom som: nós não pretendemos esse Messias. Nós pretendemos que esse Messias manso, que esse Messias tranquilo, seja crucificado. Nós queremos que esse Messias
esse Messias seja morto, porque ele não serve para nós. Mas o que é ser manso? Pois bem, ser manso não é uma qualidade genuína do ser humano. A mansidão não é apenas ter um bom caráter. Ser uma pessoa socialmente gentil não tem a ver com mansidão. Não tem a ver com a figura e com a atitude externa. Não tem a ver com o padrão comum. Mas sim tem a ver com uma atitude interna. Resultado do fruto do Espírito. Já dizia um pregador, o príncipe dos pregadores, que ser manso não é virtude de graça. Ninguém é espontaneamente manso. Nem eu nem você somos espontaneamente mansos. Isso não é uma qualidade da nossa natureza humana. Apenas aqueles que confessam que nada merecem diante de Deus e praticam os seus próprios pecados, esses sim, podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Então, não ser manso é algo que não é comum ao ser humano. Ser manso também não quer dizer que sejamos fracos ou que sejamos pessoas apáticas diante do problema. Não, isso não é ser manso. Ser manso não é ser inibido. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser temeroso, debilitado e resto. Os que foram mansos, preste atenção, eles foram altamente fortes e robustos. Possuíram ânimo para se situarem com solidez contra o dano. Enfrentaram açoites, prisões e a própria morte com suas posições. Os mártires, eles foram pessoas mansas. Jesus era manso. Além de manso, era humilde de coração. Mas ele, em algum momento da sua caminhada cristã, da sua caminhada de vida, ele usou um chicote para expulsar os genios do templo. E ele teve uma coisa que eu e você não temos: coragem de morrer na cruz, no lugar de uma outra pessoa que mal se conhece. Jesus teve essa coragem, morreu numa cruz no meu e no seu lugar. Isso é ser manso, que não tem nada a ver com ser fraco, que não tem nada a ver com ser apático. Muito pelo contrário, é ser forte. Ser manso não significa manter a tranquilidade de qualquer maneira. Não, eu sou um cara tranquilão, eu vou ser tolerante. Ou vou ficar em cima do muro para não ficar desagradando A ou B. Eu quero agradar a todos. Não, eu quero ser imparcial. Eu quero ser alguém sem opinião. Não. Ser manso não significa manter a tranquilidade de qualquer maneira. Ser manso realmente não é ser tolerante. Não é ficar querendo agradar todo mundo. Não é ser alguém sem opinião. Ser manso não é ser apático, não é ser indiferente. Ser manso também não é apenas um controle emocional externo. Tem pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de eventos contrários, mas eles não conseguem atenuar as armadilhas da alma. Ele aparentemente parece ser manso, mas por dentro, por dentro é um vulcão. Por dentro é um vulcão que só segue em ebulição. Pessoas que não extravasam, e aí tem cheio de fogo por dentro. Aparentam serem calmas, mas é apenas uma aparência diante dos homens. Mas elas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem o mal, mas alegram intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Então, o que é ser manso? Ser manso é ser uma pessoa rendida à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não é rebelde contra Deus, ela não murmura. E hoje ele falou sobre murmuração. A pessoa mansa, ela não murmura, ela se
Ela diz como Jó 2,10: temos recebido bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Paulo era manso, dava sempre graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperavam para o seu bem. Uma pessoa mansa, ela está na dependência do controle de Deus. O manso é aquele que foi dominado pelo Espírito. A palavra manso era aplicada para relatar um animal domesticado. Um pequeno cavalo selvagem, ele pode causar sérios danos, mas um domesticado, um dominado, ele é útil. Um tufão faz estragos, mas uma suave brisa alivia e refresca. O manso é aquele que morreu para si mesmo. Ele se suicidou. Ele está sob a autoridade e sob o controle de Deus. Ele obedece às regras do Todo-Poderoso. O manso controla a sua força. Ele tem domínio próprio. O manso é aquele que não grita. Ele não precisa gritar para exigir os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como defraudação ser igual a Deus. O manso está disposto a sofrer o prejuízo. Aquele que não está não é manso. Aquele que prefere sofrer o dano de buscar e levar vantagem, esse não é manso. Uma pessoa mansa, ela admite diante dos homens aquilo que ela admite também diante de Deus. Ela não tem duas caras. A pessoa mansa, ela não tem dificuldade de fazer uma oração de confissão e admitir seus erros. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Tem gente que tem dificuldade de fazer uma oração de confissão. Senhor, eu errei, eu admito meus erros. Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa. Tem cristão que não admite que errou. Tem cristão que não admite que pecou. E o pior não é isso. Tem gente que ainda bajula esse tipo de pessoa. Isso não é ser manso. Não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. O manso ele não briga para proteger a sua própria honra. Quem está caído não tem medo de queda, porque já está no chão. Uma pessoa mansa, ela suporta os frutos. O manso ele não se exalta facilmente. É uma pessoa que não é facilmente provocada. Salmo 38:12 diz assim: armas ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal em coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Verso 13: mas eu, diz Davi, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. A mansidão tem sua oposição em algumas atitudes. O manso ele não é precipitado, ele não fala antes de pensar, ele não age antes de refletir, ele não se destempera facilmente e perde o controle emocional. O manso também ele não faz mal, ele não fala, ele não deseja o mal. 1 João 3,15 diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O manso é aquele que não conhece a vingança. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. O manso se cala. O manso se cala e não fala mal dos outros. O pecado que Deus mais odeia é da língua que semeia a contenda dos irmãos. Devemos frear a nossa língua. Tiago 3 diz que a língua tem poder de dividir, freio e lenha. E também tem o poder de destruir, fogo e veneno. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo. Tem gente que nunca matou ninguém, nunca pegou uma faca, nunca pegou uma facola, mas destroem a reputação das pessoas com a língua. Destroem a honra das pessoas com a língua. Usam aquele elemento pequenininho do seu corpo para destruir uma reputação, para destruir uma honra. E a língua torna-se um mundo de injustiça. A língua torna-se um mundo rebelde. A língua torna-se um mundo insensato. Uma pessoa mansa,
ela perdoa as injustiças. Marcos 11:25, diz Jesus, não sou eu, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Irmão, não adianta orar sem perdoar. Outro dia eu estava tão chateado com uma pessoa, tão chateado que eu não ofertei. Eu não ofertei aquilo que eu fui. A pessoa estava no mesmo culto meu e eu não ofertei. Eu mesmo não ofertei. Porque a palavra diz que se eu souber que tem um irmão que tem alguma coisa contra mim e eu estiver contenda com ele e não resolver, eu não oferto. E eu não ofertei. Por mim eu não ofertei. A gente também pode orar, e não adianta nada a gente orar sem perdoar. A gente orar pelo irmãozinho, que a gente sabe que faz algumas coisas contra a gente, que a gente entende que de repente vai contra a gente, e aí eu não sei quem na sua lembrança pode vir. Mas vai decorar se a gente perdoar de todo o coração. Parece que na nossa lembrança, o que se exalta são as injustiças e não as generosidades. Certa mulher, ela foi visitada pelo seu pastor no leito da morte. E aí o pastor fez uma pergunta para ela: você está pronta a perdoar o seu inimigo? E ela respondeu: eu não vou perdoar, ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Tem gente que é assim, nem do leito de morte perdoa. Jesus sempre será o nosso modelo de homem manso. Primeira carta de Pedro 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava a ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. O manso conhece o que é perdoado. E o perdão do manso, ele é geral. É como o perdão de Deus. Deus perdoa e Deus esquece. Deus perdoa e Deus não cobra nada. Nada mais do perdão de Deus. O manso perdoa como Deus perdoa, de todo o coração. E é assim que eu e você devemos ser. Mansos é seguir, perdoar de todo o coração. O perdão do manso, ele é total. Deus, ele não perdoa alguns, mas a todos os nossos pecados. Jesus não foi para ele por causa de alguns tipos de pecados e outros não. Ele foi por todos. Diz Salmo 103:3 que ele perdoa todas as nossas iniquidades. Se somos mansos, se realmente somos mansos, nós devemos perdoar todas as ofensas. O que não é manso, perdoa apenas algumas injúrias, mas conserva outras. Agora faz seleção, é seletivo nas injúrias. E aí o perdão é pela metade. O perdão não pode ser completo. Para o manso, o perdão é completo. Você já imaginou se Jesus fizesse isso conosco? Como e onde a gente estaria agora? O manso, ele perdoa de forma linear, de forma constante. A palavra de vida, lá em Isaías 55:7, diz que Deus é rico em perdoar. Até quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Não há cristianismo sem perdão. Não há mansidão sem perdão total. Se você não perdoa, você também não pode adorar. Você não pode ofertar. Você não pode orar. Você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz. Você fica doente, você fica dominado, você fica atormentado. Quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. Uma pessoa mansa, ela paga o mal com o bem. É difícil amar o inimigo, né? É difícil. Fazer o bem a eles, difícil. Orar por eles, eu acho que é pior ainda. Pior ainda orar pelos seus inimigos. Mas o carinho do manso, a chancela do
diz em Romanos 12, 20, que se o nosso inimigo tiver fome, a gente tem que orar para que ele fique morrendo de fome? Não. Se ele tiver fome, nós devemos dar a ele o que comer. Pedro diz: não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberes bênção por herança. 1 Pedro 3,9. Pagar o mal com o mal é agir como um bárbaro. Pagar o bem com o mal é agir como um diabo. Mas pagar o mal com o bem é agir como um verdadeiro cristão, uma pessoa mansa. E o que mais nós temos são razões para sermos mansos. Não é possível, não é verdade. Primeiro porque o nosso modelo, Jesus Cristo, ele foi manso. Então, eu acho que só essa razão eu gostaria que nós fôssemos mansos. Jesus, um homem sem defeito, ele foi manso e humilde de coração. Quando ele era incitado, ele não revidava com fruto. Eu fico imaginando a pergunta de Jesus, a quantidade de palavras que foram proferidas contra ele. Já não bastava seu corpo ferido, seu corpo machucado, seu corpo cada vez mais adoecido, e ainda tem que ouvir surdo. Mas você não tem uma palavra de vida, nem o que vive do surdo de Jesus. Seus inimigos lançaram sobre a sua vida palavras de amargura. E mesmo assim Jesus respondeu com palavras mais doces do que o mel, palavras de perdão, palavras de salvação. E Jesus convida a todos a ser como ele. Diz lá na Mateus 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Cristo não nos estimula a compulsar com ele a operar milagres, a abrir os olhos aos cegos, a levantar os mortos, mas ele nos estimula a aprendermos com ele a sermos mansos. Se nós não imitarmos a sua vida, a gente não vai ser salvo pela sua mão. Segunda razão para a gente ser manso, se já não bastasse comigo, porque os nossos irmãos do passado eles foram mansos também. Abraão, ele abriu mão dos seus direitos e deu a oportunidade de escolher primeiro. Ele podia ter escolhido primeiro. Uma pessoa mansa, ela abre mão. Ela não briga pelos seus próprios direitos. Moisés, em Números 12:3, diz a palavra que foi o homem mais manso da terra. Quantas ofensas ele sofreu? Eu hoje de manhã eu peguei sobre aquela passagem em Êxodo 15, logo quando eles saem daquele maravilhoso milagre da abertura do mar vermelho, em que o mar se fecha, e aí o exército dos egípcios ficam ali mesmo no mar, todos eles são mortos, e eles andam 3 dias. 3 dias eles andam, e eles chegam a um lugar chamado Mar, e eles estavam sedentos, cansados. E aí quando eles chegam lá, chegam a ver um rio, chegam a dar uma olhada, ver um ribeiro, e aí quando eles vão beber da água, eles veem que a água é amarga. Aí diz a palavra de vida, que eles começaram a murmurar, não contra Deus, mas murmurar contra Moisés. Mas eles acabaram de 3 dias, que eles acabaram de ver o mar se abrir, passaram a pele chuva, mar vermelho, entrando no deserto livre depois de 430 anos, sob o jugo de uma escravidão. Moisés foi o homem mais manso da terra, segundo o livro 12:13. Quantas ofensas esse homem sofreu? Quando o homem sofre as ofensas, é difícil suportar. Imagina Deus que olha tantas pessoas murmurando contra o homem. Quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez de ele se irar contra o povo, ele caía de joelhos em oração pelo povo. Foi o que ele fez. Quando o povo murmurou contra ele, ele falou: Senhor,
sai um riacho de água doce para beber. Davi, segundo Samuel 16:11, Sinei amaldiçoou Davi, e Davi não permitiu que sua vida fosse tirada. Um homem realmente manso, ele não defende a sua própria causa, a sua própria reputação. A mansidão é o acesso para a gente dissolver e alcançar o coração dos próprios inimigos. A gente derruba o inimigo sendo manso. Sendo manso, é o momento que a gente derruba. Provérbios 15 diz: a resposta branda, em algumas traduções, a resposta mansa, desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando o nosso inimigo vê que nós somos mansos, ele fica quebrado. A mansidão, a brandura de Davi com Saul, derreteu seu coração mais do que a sua bravura. Aí ela faz o amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz o inimigo tornar-se amigo. Aquele que é manso conquista resultados expressivos. Ele passa a ter uma felicidade profunda e gloriosa, bem-aventurados os mansos. Jesus diz que os mansos são felizes, bem-aventurados, e essa felicidade é baseada no relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. É uma felicidade íntegra, absoluta, que independe das circunstâncias, mas o resultado mais expressivo conquistado pelo manso é que esses aí detêm a herança da terra, detêm a herança da terra do tempo. Mesmo sendo estrangeiro na terra, os mansos são aqueles que vão herdar a terra. Eles comem melhor essa terra. O ímpio, ele pode ter o domínio temporal da terra, mas o manso, ele vai gozar dos favores da terra em todo o tempo. Nessa vertente, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. O manso é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa contente. Ele nada tem, mas ele possui tudo. Paulo diz, segundo Coríntios 6:10, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ele fala entristecidos, pobres, nada tendo, mas ele fala alegres, enriquecendo a muitos e possuindo tudo. Um manso é cidadão do céu e filho de Deus, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros, são os gerais herdeiros de tudo que é do Pai. Receberemos a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. Os mansos reconquistaram a Paris. E eles não reconquistaram pelas armas, pela força, mas pela herança. Os mansos, eles herdam a bênção da terra. O ímpio pode ter até abundância de dinheiro, mas o manso tem a abundância de paz. O manso, diz lá no Apocalipse 21, 2 e 3, o manso vai desfrutar da terra restaurada, redimida do seu cativeiro, e ele vai habitar no novo céu e na nova terra. E ele vai reinar com Cristo sobre a terra. O manso, ele não apenas herda a terra, mas ele também herda o céu. Que Deus possa derramar cada dia mais o seu amor sobre nossas vidas. E cada dia mais nós possamos ser mansos. Possamos ser mansos, assim como Jesus, o nosso Senhor, fez. Então eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Sentado mesmo no dia que você está, fecha teus olhos, vamos ter uma noite de oração, para pedir para que o Senhor possa derramar cada vez mais mansidão sobre a nossa vida, e que a gente possa, no momento do furor, lembrar-nos que devemos ser mansos, porque a terra do Senhor é conosco. Pai, Tu que és o dono de todas as coisas, Tu que és bendito sobre todas as coisas que há, Tu que és, Senhor, o Deus soberano, o Deus eterno, Tu que és aquele que criou e que, como Pai, fez com que toda a criação fosse e será dada aos seus filhos, mas aqueles que não só declaram o seu santo nome, mas aqueles
que também são mansos e são humildes como o seu Filho, amado Jesus Cristo. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos. Que no momento da ira, do furor, que no momento, Senhor, em que fiquemos bastante raivosos, fiquemos bastante desanimados às vezes, onde a amargura, a mágoa, tenta dominar o nosso coração, a falta de perdão brota em nós, que possamos nos lembrar, Senhor. Nos lembrar que bem-aventurados somos nós, porque esses herdarão a terra, mas que possamos lembrar, Senhor, não por força, que possamos nos lembrar não por poder, mas que possamos nos lembrar por amor. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, para que possamos andar todos os dias da nossa vida como manso e humilde de coração. Porque queremos, Senhor, não só herdar a terra e herdar o céu, Senhor, mas queremos, Senhor, ser felizes. E sabemos que as bem-aventuranças, elas nos tornam felizes. Então, como mansos, queremos ser felizes em todo o tempo. Pobres, mas felizes. Tristes, mas felizes. Pode parecer algo duro, pode parecer algo contraditório, mas o cristianismo é assim. Perdemos para ganhar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ser conosco em todo o tempo. Que o Senhor possa tomar a nossa vida. Que o Senhor possa trazer essa mansidão, que é fruto do Teu Espírito, e que Ele possa dominar a nossa vida em todo o tempo, para que a gente possa dar um testemunho de amor, que possamos ser essas cartas que Paulo escreve, cartas vivas, pessoas mansas como Teu Filho, réplicas como Cristo, para que possamos ser, cada um de nós, verdadeiros cristãos, pequenos cristos aqui na terra. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos amém. Você pode dar a sua palavra, amém?